Uma italiana que veio para Friburgo ainda jovem e em terras friburguenses se dedicou ao teatro e à cultura. Vamos conhecer Daniela Santi. Eu sou Daniela Santi, sou atriz, diretora e me tornei também professora de teatro. Não sou brasileira, sou italiana, vim para o Brasil com 11 anos de idade e fui morar no estado de São Paulo, no interior de São Paulo. E desde pequena na Itália eu brincava de teatro. Eu inventava histórias, eu criava personagens, fazia teatro para o prédio, cobrava ingresso, então a arte sempre esteve na minha vida. Desde pequena fiz balé, fiz aquelas coisas que toda criança da minha época fazia. Depois do estado de São Paulo, e quando eu tinha 20 anos, eu me mudei para o Rio de Janeiro. E aí eu pude começar a executar o meu grande sonho, que era ser atriz. Me formei como atriz e voltei para fazer direção teatral. Não cheguei a completar, porque eu já tinha feito algumas coisas no Cacilda Becker, com alguns grupos profissionalmente já. Foi quando o Busa Ferraz, que tinha um grupo chamado Jazz o Coração, com uma formação grande, Bia Bedran fazia um papel na época e ela teve que sair por motivos alheios à vontade de todo mundo, e eles resolveram fazer um teste para colocar alguém no lugar dessa pessoa, da Bia Bedran. O teste éramos eu e Zezé Polessa, e eu tive a sorte de ganhar o papel. Isso foi na década de 80, final de 70 e 80. Ou seja, ainda era uma época de ditadura, né? Era final da ditadura, mas ainda existia ditadura. Participamos daqueles movimentos todos que agora estão acontecendo de novo com outras intenções, mas infelizmente com a mesma repressão da época. E nesse grupo do Jazz o Coração, eu conheci quem veio a ser o meu primeiro marido, que saiu daqui de Friburgo, era um friburguense. Aí eu fiquei grávida em 81. E daí, por isso, eu tô contando isso tudo para dizer como é que eu vim parar em Friburgo, entendeu? Então, esse meu primeiro marido também continuou fazendo teatro aqui, que era o Carlito Marchon, pai do meu filho. E depois nós nos separamos, eu quis voltar ao Rio, mas aí ficava mais complicado, com o neném pequeno, meus pais já não moravam lá também, enfim. Então, a vida me trouxe para Friburgo. Então eu comecei a trabalhar dando aulas de teatro. Isso já foi em 84. Foi a primeira turma que eu tive de teatro e hoje em dia eu dou aula para os filhos dessas crianças, adolescentes de 84. E comecei numa escola de música, enfim, vários locais, né? Havia uma academia da Titi Perales que ela cedia e começamos a montar coisas. Existiu na época uma boate chamada Overdose, que abriu espaço para isso. Então nós chamamos o Cabaré Valentim, apresentamos muita coisa e sempre eu dando aula. Então desde essa época eu tô com o teatro e dirigindo. Eu sempre trabalhei com arte e cultura, nunca trabalhei com outra coisa na minha vida. Sempre foi o meu enfoque, foi o que eu estudei, foi o que eu me dediquei a vida toda. O teatro é uma arte única, porque ela fala diretamente com o espectador que está sentado à sua frente. Então o espetáculo, muita gente fala, mas você aguenta todo dia fazer a mesma coisa? Nunca é a mesma coisa, porque o teatro ele te oferece a oportunidade de trocar energia com quem está na plateia. Então o que você faz aqui, chega lá, você cada dia está diferente. Cada momento que passa já é passado.
Então, e o público cada dia te recebe diferente. Então o espetáculo se torna diferente a cada dia. Eu sinto muita falta de ser atriz. Eu faço poucas coisas como atriz atualmente. Eu mais dirijo do que atuo. Centro de arte, que é um grande foco, que é uma falta que a gente sente em Friburgo. Os artistas de Friburgo sentem demais a falta de um espaço pequeno, porque nós temos o municipal. Agora o municipal é muito grande. Nós até damos sorte quando fazemos de conseguirmos lotar, mas é muito difícil, porque são 600 lugares, é quase impraticável. Então, é uma pena que o Centro de Arte não tenha sido reaberto. Eu voltei a trabalhar lá de 2002 a 2008 e consegui fazer um trabalho decente, pelo menos. A gente não tinha muitos recursos, mas eu acho sempre uma pena. Cultura não é só evento, mas de fomentar a produção local em todas as áreas. Então, que essa fomentação da produção local continue e cada vez com mais força, que não se volte a estaca zero, que a coisa vá daqui para frente. E em tudo isso que eu passei na minha vida como artista e como produtora cultural, como dramaturga, porque eu também escrevo, eu diria que a vida é a arte e a arte é a minha vida. Então eu acho que essa é a frase que resume vida no sentido de fazer, de acontecer, de estar presente e ajudar a melhorar o nosso país, a nossa cidade, a nossa sociedade, o ser humano de uma forma geral.